Fala, meus elétrons! Tudo pósitron? Então, na última aula a gente conversou sobre o modelo atômico atual, que é um modelo que se baseia na mecânica quântica. Nós terminamos de falar de todos os modelos que trabalhamos na escola. Hoje nós vamos fazer só alguns exercícios de fixação. Vamos lá? Então, o primeiro exercício. Relacione os nomes dos cientistas e filósofos apresentados na coluna à esquerda com suas descobertas na coluna à direita. Primeiro, Demócrito. Demócrito foi aquele filósofo grego lá no século V a.C. que foi a primeira pessoa a utilizar a palavra átomo. Ou seja, aqui ó, prontinho. Thomson. Quem foi Thomson? Thomson foi aquele cientista que fez o quê? O experimento com um tubo de Crookes, viu que o átomo ele era divisível, que tinha cargas negativas dentro, e o seu modelo ficou conhecido o quê? Como o modelo pudim de passas. Letra B. Rutherford. Rutherford foi aquele cientista que fez o experimento de Rutherford jogando radiação alfa numa folha de ouro e descobriu o núcleo dos átomos. E esse modelo que ele criou ficou conhecido como o quê? Modelo do sistema planetário ou sistema solar. Letra C. Dalton. Dalton foi o primeiro cientista da era moderna a pegar os pensamentos lá do Demócrito e transformar numa linguagem atual, juntando as ideias dos cientistas daquela época. Então ele falou que o modelo dele era o quê? Era uma esfera rígida, indestrutível e indivisível, que ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Letra D. Chadwick. Eric, você não falou dele. Realmente, não falei do Chadwick. Chadwick foi um aluno de Rutherford que descobriu os nêutrons. Eric, eu precisava saber dele? Não. Mas por eliminação você conseguia acertar essa questão. Você tem 5 opções. Conhece 4, marca as 4. A que sobrar é o descobridor do nêutron. Beleza? Segundo exercício. Ih, grandão, grandão. Mas calma, vamos ler com calma. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro, o intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm sua identidade. 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Então são os 5 postulados. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria e a composição e organização do átomo e a quantização da matéria, da energia no modelo atômico. Com base no modelo atual, ou seja, no modelo quântico, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, vamos analisar os postulados e ver se ainda é correto ou não. Número 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Eric, o átomo é divisível? Sim. Dentro do átomo nós encontramos o quê? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então a primeira está falsa. 2.
Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Olha, quando a gente trabalha com átomos, existe um tipo de átomo, uma característica chamada de isótopos. O que são átomos isótopos? Átomos isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, o mesmo Z, só que eles possuem o quê? Massas diferentes. Então, o mesmo átomo, o mesmo elemento químico, pode ter massas diferentes por apresentar número de nêutrons diferentes. Então, a resposta 2 está falsa. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm massas diferentes. Seguinte, essa resposta também está falsa. Por quê? Porque existem átomos diferentes, átomos de elementos químicos diferentes, que apresentam a mesma massa. A isso a gente chama de átomos isóbaros. Então, átomos isóbaros são átomos que apresentam o quê? A mesma massa. Então, fazendo com que a número 3 esteja errada. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Por que essa também está falsa, Eric? Porque a gente conhece a ideia de íons. Então, se esses íons podem ser positivos e negativos, quer dizer que eu posso ganhar ou perder elétrons. Então, aquele átomo ele perde a sua identidade. 5. Os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Essa é a única resposta que ainda é condizente com o que a gente acredita hoje. Então, a número 5 é verdadeira. Então, a única é verdadeira, a número 5. Resposta letra E. Tranquilo? Próximo. Em uma das principais partículas atômicas é o elétron. Sua descoberta foi efetuada por J.J. Thomson em uma sala do laboratório Cambridge, na Inglaterra. Ao provocar descargas elétricas de elevada voltagem em gases bastante rarefeitos, contidos no interior de um tubo de vidro. No tubo de vidro A, observa-se que o fluxo de elétrons, raios catódicos, colide com o anteparo e projeta sua sombra na parede oposta do tubo. No tubo de vidro B, observa-se que o fluxo de elétrons, raios catódicos, movimenta um catavento de mica. Mica é um material, tá? É um minério. No tubo de vidro C, observa-se que o fluxo de elétrons, raios catódicos, sofre uma reflexão para o lado onde foi colocada uma placa carregada positivamente. Observando os fenômenos que ocorrem nos tubos, assinale como V de verdadeiro ou F de falso as proposições adiante. Primeira, gases são bons condutores de corrente elétrica? Falso. Gases não são bons condutores de corrente elétrica. Vide o ar. Imagina se o ar fosse o condutor de corrente elétrica. Se você ligasse a lâmpada, você tomava um choque. Então, a primeira, falsa. Os elétrons possuem massa, são corpusculares? Verdadeiro. Elétron possui massa, mas a massa é tão pequenininha que ela chega a ser desprezível, mas ainda apresenta massa. Então, a número 2, verdadeira. 3. Os elétrons possuem carga elétrica negativa? Verdadeiro. Elétron tem carga negativa. 4. Os elétrons partem do cátodo? Verdadeiro. Olha aqui, ó. A gente está indo da onde para onde? Olha o esquema, olha o esquema. Ó, eu estou partindo o quê? Do cátodo e estou indo pro
anodo. É por isso que eles são chamados de raios catódicos, porque eles partem do catodo. Então, verdadeiro também. 5. Os elétrons se propagam em linha reta? Sim. Raios catódicos sempre se propagam em linha reta. Então, verdadeiro. 6. O catavento entrou em rotação devido ao impacto dos elétrons na sua superfície? Verdadeiro. Como o elétron tem massa, ele consegue se chocar com esse catavento. Então, quando ele se choca, você tem o quê? Você tem esses elétrons girando e você entra em movimento. Então, também verdadeiro. Beleza? 4. Em 1911, o cientista Ernest Rutherford realizou um experimento que consistiu em bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa. Faltou um alfa aqui, ó. Pronto. Partículas alfa emitidas por um elemento radioativo e observou que a grande maioria das partículas alfa atravessa a lâmina de ouro sem sofrer desvios ou sofrendo desvios muito pequenos. Uma em cada 10.000 partículas alfa era desviada por um ângulo maior do que 90 graus. Com base na observação acima, Rutherford pôde chegar à seguinte conclusão quanto à estrutura do átomo. Letra A. O átomo é maciço eletricamente neutro? Falso. Por quê? Porque dentro do átomo ele tem o quê? O núcleo, que é positivo, e em volta desse núcleo você tem a eletrosfera. Ou seja, a letra A é justamente o contrário do que o Rutherford falou. Letra B. A carga elétrica do elétron é negativa e pontiforme? Bom, ele não conseguiu tirar essa conclusão do seu experimento. Então eu não posso falar exatamente isso, porque o exercício não está me pedindo se é verdadeiro ou falso. Ele está me pedindo se o Rutherford chegou a essa conclusão. Então, ele não chegou a isso. Então, a 2 é falsa. C. O ouro é radioativo e um bom condutor de corrente elétrica? Totalmente aleatória essa resposta. Não tem nada a ver com a conclusão do Rutherford. Então, também é falsa. D. O núcleo do átomo é pequeno e contém a maior parte da massa atômica? Sim, verdadeiro. Foi justamente isso que ele viu. E então, quando os átomos quando a radiação alfa batia nesse átomo, ela era desviada porque o núcleo era muito pequeno e denso. Beleza? 5. Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figurinhas apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, esses elétrons retornam ao seu nível de energia original, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando o modelo atômico proposto por... Galera, se o elétron está pulando para uma camada mais externa e depois está voltando, isso é característico do átomo de Bohr. Beleza? Então é isso, meu povo. Na aula de hoje a gente fez uns exercícios só para poder fixar essas ideias. Muito obrigado. Até a próxima. Beijos no elétron.